Salve tropa, professor Gabriel Alves aqui, eu sou o seu professor de leis específicas, beleza? E na aula de hoje nós vamos ver a lei orgânica das polícias militares e corpos de bombeiros militares dos estados, Distrito Federal e territórios, beleza? Para você que está focado aqui no edital da PMPR 2025 para soldado, é um conteúdo importante, beleza? Por quê, Gabriel? Porque é uma novidade teórica, beleza? Essa lei é uma lei de 2023, logo, quase nenhum concurso teve essa lei cobrada, beleza? Ouso dizer, não, com certeza, no sul do país, eu tenho certeza disso, que no edital de polícia militar, esse é o primeiro concurso que cobra essa lei, beleza? Atualmente, hoje, dia 28 de maio, coisa assim, não tem nenhuma novidade, ele não saiu. Se você tá vendo esse vídeo depois, aí se fudeu, beleza? Mas assim, mas no mais, senhores, creio que é um conteúdo bastante importante, porque ele baliza quais serão as regras de atuação das polícias militares e do Corpo de Bombeiros Militares de uma forma geral. Todos os estados deverão seguir a mesma normativa, beleza? É uma forma de padronizar a atuação policial de maneira no âmbito federal, né? A federação querendo padronizar toda a forma de atuação das polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares do país inteiro, entendeu? Então, assim, tem bastante coisa aqui que eu acho importante. É uma lei que com certeza vai cair questão de, pelo menos duas questões da sua prova aí. Uma por ser novidade teórica, e a outra porque ela baliza muitos conceitos basilares, assim, básicos, assim, né? Você deve saber esse tipo de conteúdo se você deseja ser policial militar, ponto. Ou bombeiro militar, beleza? Então, no mais, senhores, vamos dar início aqui, sem mais delongas, a nossa lei, beleza? Lei Orgânica Nacional. Orgânica Nacional. Caso você queira alguma indicação de curso, eu indico a Bozano Cursos, beleza? Preparatórios. É lá onde está a minha aula gravada, onde eu gravo minhas aulas também. Mas que se você quer ver outros conteúdos que não são os que eu abraço, a Bozano Concurso vai estar lá, beleza? Vamos lá, senhores. Começando aqui. Artigo 2º. Policiais militares e corpos de bombeiros militares dos estados são instituições militares permanentes, exclusivas e típicas de Estado, essenciais à justiça militar, na condição de forças auxiliares e reserva do Exército, nos termos do parágrafo 6º do artigo 144 da Constituição Federal, indispensáveis à preservação da ordem pública, à segurança pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio e ao regime democrático, organizadas com base no quê? Na hierarquia e na disciplina militares e comandadas por oficial da ativa do último posto, integrante do quadro oficial de Estado-Maior, que é o OEM, a respectiva instituição. Qual é o oficial de último posto nas polícias militares? O coronel. O coronel é quem comanda a polícia militar, a corporação. Se você quiser ser alguma vez na vida comando geral, coronel você deverá ser. Esse é um pré-requisito, beleza? Não tem como, por exemplo, acontecer que nem algumas outras situações aí, aonde o major ele era considerado comando geral. Isso não existe, não existe mais, beleza? Vamos lá. As polícias militares dos estados, integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, cabe a proteção dos direitos fundamentais no âmbito da preservação da ordem pública, da polícia extensiva e da polícia judiciária militar dos estados, do Distrito Federal, dos territórios, com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e patrimônio, além de outras atribuições previstas em lei, beleza? Parágrafo 2º é a contribuição dos bombeiros militares, qual a atuação deles. Eu não vou ler porque não cairá na sua prova você, futuro soldado PMPR, beleza? Mas se você caso caia na sua prova, artigo 2º, parágrafo 2º, é sobre os bombeiros militares. Defesa civil, combate a incêndio, atendimento de emergência, coisa assim, beleza? As polícias como de bombeiros militares são instituições. Quais são os conceitos da polícia, o que define a polícia militar como de bombeiros militar? Eles são militares, eles são permanentes, eles são indispensáveis à preservação da ordem pública. Eles são vinculados ao sistema da governança da política de segurança pública dos estados, do Distrito Federal e território. No caso aqui, ó, política de segurança pública tem tudo a ver com o quê? Com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, beleza? Eles são integrantes do quê? Vamos lá, vou até dar um zoom aqui, ó. Do Sistema Único de Segurança Pública, da Defesa Nacional, do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Isso aqui exclusivamente os bombeiros
beleza? E do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, por meio do BPAMB, beleza? Vamos lá. Artigo 3º. São princípios básicos a serem preservados pelas polícias militares e bombeiros militares, além de outros previstos na legislação e regulamentos. Falou em princípio, artigo 3º você deverá saber, beleza? Porém, como é uma lista basicamente de coisa pra você bisurar, cara, eu não... Não tem bizu, porra, é você ler e entender, beleza? Não tem desenho, não tem hierograma, não tem porra nenhuma, é só você ler essa porra e entender. Pensou em princípio, você vai lembrar isso aqui, beleza? Vamos lá. Quais são os princípios do Corpo de Bombeiros Militares e da Polícia Militares? A hierarquia, a disciplina. Além disso, no caso, né? A proteção, promoção e respeito aos direitos humanos, inclusive os decorrentes de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. A legalidade, a impessoalidade, a publicidade com transparência e preservação de contas, a moralidade, a eficiência, a efetividade, a razoabilidade e proporcionalidade, a universalidade na prestação de serviço e a participação e interação comunitária. Beleza, senhores? Senhores, você que é um concurseiro mais safo, digamos assim, você já ligou aqui, né? Princípio básico de a ser observado também tem a ver com o artigo 37 da Constituição, né, senhores? Artigo 37 da nossa gloriosa CF de 88. Cara, princípios da administração pública, que é o LIMP, né, senhores? LIMP, não. LIMP, que é um mnemônico aqui, ó, LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, beleza? Só que ele tem mais um E aqui, né? Tem mais um E, tem um HD na frente. É uma porrada de coisa aqui, beleza? Mas, cara, pensou em LIMP? Vocês pensou em princípio? Porra, LIMP, hierarquia e disciplina. Cara, qual que é a lógica? Você pensou em princípio, você já lembra, ó, hierarquia e disciplina, princípio básico de atuação, princípio básico a ser observado. Hierarquia e disciplina, LIMP, proteção de direitos humanos, razoabilidade e proporcionalidade, universalidade, participação e interação comunitária, beleza? E efetividade. Não tem pra onde você... Se você já consegue montar um esquema assim mental, você consegue desenrolar lá na frente, beleza? Vamos lá. Artigo 4º. São diretrizes a serem observadas pelas polícias militares e pelos corpos de bombeiros militares, além de outras previstas na legislação. Quais são as diretrizes a serem observadas pelas polícias militares? O atendimento permanente do cidadão, é o famoso 24/7, né? Planejamento estratégico e sistemático e sistêmico, a integração com a comunidade, com o poder judiciário, com órgãos do sistema de segurança pública e com as demais instituições públicas, o planejamento e distribuição do efetivo proporcionalmente ao número de habitantes na circunscrição, obedecidos indicadores peculiares e critérios técnicos regionais, salvo no caso de unidades especializadas, quando houver apenas uma unidade para determinada área geográfica. O que isso quer dizer? Você mora lá em Castro. Tem X habitantes, logo vai ter Y policiais militares. Beleza? É isso. Racionalidade e imparcialidade nas ações das instituições militares, do Distrito Federal e dos territórios. Caráter técnico e científico no planejamento do emprego. Padronização de procedimentos operacionais. As famosas POPs, né? Procedimento operacional padrão. Formais e administrativos da identidade visual e funcional, com publicidade, ressalvado aqueles para os quais a Constituição ou a lei determina sigilo, a preservação, a prevenção especializada, a cooperação e compartilhamento recíproco das experiências entre os órgãos da segurança pública, mediante instrumentos próprios, na forma da lei. Beleza? Qual lei que você está falando aqui? Cara, é o RDPM, basicamente, né? RDPM. Utilização recíproca do sistema integrado de informação e essas dados cadastrais, observados os credenciamentos e sigilos legais nos limites de suas atribuições. Beleza? Você vai ter lá no teu celularzinho, lá, no seu iPad, iTouch, iPhone, você vai ter lá o sistema de investigação, onde você vai conseguir verificar a pessoa lá, por meio de um número de RG, vai conseguir identificar o nome da pessoa, onde ela mora, o nome do pai, o nome da mãe, endereço, tudo isso, beleza? E a capacitação profissional continuada, fechou? Vamos lá. Além disso, mais diretrizes de atuação a serem observados. A instituição de base de dados online e unificada por Estado da Federação
em conformidade com os graus de estabelecidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com compartilhamento recíproco dos dados entre órgãos e instituições integrantes do SUSP, por meio dos cadastros prévios de servidor de cargo efetivo, beleza? A utilização dos meios tecnológicos disponíveis e a atualização de metodologias de trabalho para constante melhoria do processo de prevenção, fechou? O uso racional da força e uso progressivo dos meios. Cara, isso aqui é o top. É o tópico não, é o top do top do top, beleza? Por quê? Não é o uso progressivo da força, é o uso racional da força, beleza? O uso progressivo, ele é dos meios, fechou? Ele é dos meios. Vamos lá. A integração ao sistema de segurança pública com o aprimoramento contínuo de mecanismos de governança. A instituição de programas e projetos vinculados às políticas públicas e ao Plano Nacional, Estadual e Distrital de Segurança Pública nas suas atribuições, baseados em evidências técnicas e científicas, beleza? A gestão da proteção e o compartilhamento de bancos de dados e demais sistemas de informação. E o livre convencimento técnico-jurídico do oficial no exercício do Polícia Judiciária Militar. Beleza? No caso lá, um IPM, se rolar um IPM nas costas do oficial, o oficial tem um livre convencimento técnico-jurídico daquela causa. Ele que vai falar se aquilo lá é crime ou não, ele não tem que pedir autorização para ninguém. Se ele entendeu que aquela conduta é um crime, crime será. Se ele entendeu que aquela conduta não é um crime, crime não será. Beleza? Desempenho de funções de polícia judiciária militar e apuração de infrações penais militares mediante presidência do oficial na natureza jurídica essencial, exclusiva de Estado, e edição de atos administrativos normativos no âmbito de suas atribuições e constituições legais, beleza? Os últimos três aqui, senhores, tudo tem a ver com a justiça militar, beleza? Com a justiça militar. Fechou? Vamos lá. E agora, senhores, mais listinha, porque você viu lá, a gente viu lá os princípios básicos, nós vimos agora as diretrizes e agora a gente vai ver o que? As competências das polícias militares, beleza? Então assim, senhores, a forma de falar que isso não vai cair na sua prova, porra, me ajude, né, cara? Pode ser que caia uma questão de uma maneira mais complexa, uma questão que vai englobar todos esses tipos de conteúdo. Aí você se obriga a saber os três, beleza? Porque se cair, por exemplo, tudo é um princípio exceto. Porra, tu fica mais fácil de desenrolar. Porque se você decorar princípio, você sabe que você já sabe o que não é princípio. Beleza? Se você decorar competência, você já sabe o que não é competência. Porém, se ele pegar tudo num balaio só e pedir um conjunto de afirmativas, cara, a questão vai lá pra cima, cara. Vai lá pro nível hard, tá ligado? E aí você pode acabar errando. Fechou? Só que como você é meu aluno e você viu esse vídeo, você conseguiu decorar essa situação, você não vai errar. Fechou? Vamos lá. Competência dos polícias militares nos termos de atribuições e constitucionais e legais, beleza? Planejar, coordenar e dirigir a Polícia de Preservação da Ordem Pública, Polícia Extensiva e Polícia Judiciária Militar do Distrito Federal e Territórios. Executar, ressalvada a competência da União, a Polícia de Preservação da Pública, Polícia Extensiva e privativamente a Polícia Judiciária Militar. Cara, é isso. Qual que é a conduta qual que é a polícia privativa das polícias militares? A Polícia Judiciária Militar, beleza? O restante é tudo conforme ao seu rol de competência, beleza? Por exemplo, a Polícia Militar é a polícia ostensiva do Estado. A PRF é a polícia ostensiva das rodovias federais, beleza? Cada um no seu quadrado. Por exemplo, se eu for abordar um carro numa BR, eu tenho que avisar que teve um carro abordado numa BR para a PRF, porque lá é competência deles, beleza? Vamos lá. Realizar a prevenção e a repressão dos ilícitos penais militares e cumprir mandado de prisão, busca e apreensão, demais medidas cautelares, bem como os ordens judiciais pedidos no interesse da apuração criminal militar, da Justiça Militar dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, blá blá blá, em referência à apuração de infrações penais militares praticadas por seus membros, ressalvado a competência da União. O que isso quer dizer? Só quem prende um policial militar é a polícia militar, beleza? Cumprir mandado de prisão, cumprir mandado de busca, cumprir mandado de apreensão, é tudo a polícia militar. Quem que vai lá bater na porta do policial militar que vai ter um mandado de apreensão do celular, por exemplo? A corregedoria, a própria polícia militar, beleza? Realizar a prevenção dos ilícitos penais, com a adoção das ações necessárias ao pronto restabelecimento da ordem pública no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais. Exercer
a Polícia Ostensiva Rodoviária de Trânsito no âmbito dos estados, beleza? Vamos lá, a PR 99, sei lá, nem sei se isso aqui, gente, acho que não, quem é do BP3 já vai me matar aqui, BBRV. Mas sim, pegou uma PR, uma rodovia estadual, quem vai atuar lá é a BPRV, a Polícia Rodoviária Estadual, beleza? Exercer, por meio da delegação em convênio, atribuições para prevenir e reprimir atos relacionados à segurança pública com vistas a garantir a obediência nas normas relativas à segurança de trânsito. Por exemplo, eu, Soldado Alves, eu sou considerado um agente de trânsito, porque eu fiz meu curso lá de habilitação e estou habilitado para fazer autos de infração de trânsito, beleza? Logo, eu tenho essa competência de atuação. Se eu ver qualquer situação de trânsito irregular próximo na minha região ou na minha área de atuação, eu devo atuar naquela situação, beleza? Remover um veículo, apreender um veículo, remover um veículo, aplicar os autos de infração de trânsito, tudo isso fica na minha competência, fechou? Exercer a polícia de preservação da ordem pública a fim de prevenir as condutas de atividades lesivas ao meio ambiente, lavar o auto de infração ambiental, aplicar sanções de penalidades administrativas, promover ações de educação ambiental como integrante do CISNAMA. Isso aqui é tudo atuação do BPAMB, beleza, senhores? Do Batalhão de Polícia Ambiental. Que, por sinal, é um local bem padrão mesmo, senhores. Tem que saber muita coisa, porque quem que vai lavrar a multa lá de 5 milhões pro fazendeiro lá que não preservou a terra dele? É você, beleza? Exercer, por meio de delegação ou de convênio, outras atribuições na prevenção e na repreensão das atividades lesivas ao meio ambiente. Padrão. Vamos lá, mais competência, porque só isso que tem aqui. Realizar coleta, busca e análise de dados, inclusive estatísticos, sobre criminalidade, infração e administrativas. Isso aqui tem a ver com... a gente chama de P4, né? A PM4, né? É o setor de administração da Polícia do Paraná. É eles que verificam todas as estatísticas criminais da região, né? Que tem lá os programas lá de identificação, tudo isso é por meio de estatística, beleza? Como é que, por exemplo, como é que eu sei que eu tenho uma ordem de serviço que a Polícia Militar tem que fazer um ponto base na praça tal? Por meio de boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência gera estatística. Com estatística, algumas ordens deverão ser estabelecidas, beleza? Produzir, difundir, planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar ações de inteligência e contra-inteligência destinadas à execução e ao acompanhamento de assuntos de segurança pública, beleza? É a famosa P2, beleza? A parte do policiamento velado, fechou? Então produzir, difundir, planejar, orientar, coordenar. Já viu todos esses tipos, esses verbos aqui? Já saiba que é ações de inteligência, beleza? Realizar correições, inspeções e auditorias em caráter permanente, ordinário e extraordinário em relação aos seus membros. É a famosa COGER, né? É o trabalho da COGER. Eles que fazem toda a parte de correição da corporação. Fechou? Organizar e realizar manifestações técnico-científicas e estatísticas relacionadas com a atividade polícia extensiva de polícia de preservação da ordem pública e polícia judiciária militar. Padrão. Recrutar e selecionar e formar seus membros militares e desenvolver atividade de ensino. Beleza? Aqui é por meio da APMG, né? Academia Policial Militar do Guatupê. É lá que é feito toda a formação e recrutamento do policial militar. Provavelmente, senhores, vocês aí estarão fazendo o CFP na APMG, beleza? Na Academia Policial Militar do Guatupê. E é isso. Vamos lá. Ter acesso na apuração das infrações penais militares praticadas pelos seus membros e ao banco de dados existentes nos órgãos de segurança pública. Beleza. Quando você puxa a informação de uma pessoa lá, você pega o RG dela ou pega o CPF dela, o que você deverá fazer? Você vai conseguir constar lá toda a parte de identificação civil criminal da pessoa. Você vai conseguir visualizar se ela teve passagem pela polícia ou não, se ela tem veículo, se ela tem casa, se ela já foi pega com alguma arma, coisas assim, beleza? Vamos lá. Emitir manifestação técnico no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais, quando exigida a autorização de órgão competente em eventos e atividades de locais públicos ou abertos. Isso aqui, cara, polícia de choque, beleza? Batalhão de choque, minha casa.
basicamente, né? Foi lá que fui formado. Toda a parte de parecer técnico, por exemplo, de um jogo, a polícia de choque, ela tem a autonomia e tem esse trabalho também, né, de verificar se determinado local ele tem as condições necessárias e ideais para que receba o determinado evento. Porque falou em distúrbio civil, falou em controle de distúrbio civil, falou em número de pessoas, você já lembra batalhão de choque, beleza? É lá que é feito toda essa parte de estudo, se aquele local é seguro ou não, se aquele local consegue escoar as pessoas de maneira rápida ou não, quais são as rotas de fuga, aonde que a polícia vai atuar, como que a polícia irá atuar, todo esse estudo é feito pela polícia de choque, beleza? Custodiar, na forma da lei, por meio de órgão próprio ou na ausência deste, em unidade militar, o militar condenado ou preso provisoriamente, beleza? Isso aqui é o antigo BPGD, né? Batalhão de Polícia de Guarda, BPGD. Guarda e Custódia. Não tem mais esse batalhão, tá? Agora é o 29. Mas na prática, senhores, caso alguém seja preso, seja preso pela polícia militar, ele ficará em um sistema penitenciário à parte, beleza? Próprio para polícias militares. Participar, no âmbito dos estados, do planejamento das políticas públicas e desenvolver políticas de prevenção de caráter educativo, informativo relacionado a pessoas, infância, juventude, grupos vulneráveis e ao meio ambiente, ao trânsito, preservação, ao combate de drogas, entre outras formas da lei. Então aqui você consegue pegar BPEC, o BPTran e outros, as patrulhas Maria da Penha, patrulha comercial, patrulha, sei lá, um monte de patrulha aí, tá beleza? Então, tipo assim, bastante atuação aí, beleza? Toda a parte de educativa, digamos assim, né? Vamos lá, tem mais. Realizar ação de polícia comunitária na prevenção de conflitos. Atuar de forma integrada na cooperação com outras instituições no órgão no 44, com os demais órgãos públicos e com a comunidade, nos limites das atribuições constitucionais, padrão. Administrar a tecnologia da instituição, tais como sistemas, comunicação, aplicativos, bancos de dados, sistemas de internet, rede lógica, segurança da informação, entre outros. Isso aqui tem a ver com a diretoria de tecnologia, DTQ, beleza? É eles que fazem toda a parte de estruturação do nosso sistema de trabalho, digamos assim, beleza? Exercer todas as prerrogativas inerentes ao poder de polícia ostensivo, de preservação da ordem pública, polícia judiciária e militar para cumprir as missões e finalidades. De boa. Implementar ações de programas contínuos e permanentes de prevenção e orientação de reeducação relacionadas ao devido de conduta ética à polícia militar, beleza? Desempenhar outras atribuições relativas à capacidade de auto-organização. Beleza. No exercício das suas atribuições constitucionais legais, salvada a competência dos órgãos e instituições municipais, os membros da Polícia Militar são autoridades de polícia administrativa, de polícia extensiva, de polícia de preservação da ordem pública e polícia judiciária militar. Isso aqui é cópia do mesmo. Isso aqui tem a ver mais com CPPM mesmo, né? O CPPM, o Código de Processo Penal Militar. Por quê? Toda a parte de inquérito policial militar, o nosso IPM, toda a parte de FATD, fato a ser nosso inquérito, digamos assim, toda a parte de crimes militares também é tudo realizado pela própria PM, beleza? Tendo que tem até uma juíza própria para a PM, beleza? As funções constitucionais da polícia militares serão somente exercidas pelos militares que as integram, admitida a celebração de convênio ou de acordo de cooperação técnica no caso de autorizados em lei. De boa. Para fins dispostos nessa lei, considera-se a função policial militar judiciária uma atividade exercida no âmbito do Decreto-Lei, Código Penal Militar e também do Código de Processo Penal Militar. Beleza? Vamos lá que tá quase acabando. As polícias militares, como os polícias militares, são instituições militares permanentes e subordinam-se aos governadores do Estado e do Distrito Federal. Cara, isso não é novidade nenhuma. Quem que é o comandante supremo da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares? O atual chefe do Executivo estadual, beleza? Quem comanda uma Polícia Militar ou um bombeiro militar é o governador, beleza?
As polícias militares, como os bombeiros militares, poderão promover, mediante convênio e intercâmbios operacionais, entre outros instrumentos, a integração de suas atividades com os demais órgãos públicos, direcionada, no caso das áreas de ensino, à pesquisa, à extensão, às informações e conhecimentos técnicos, vedado esvaziamento e substituição de funções de outros órgãos e instituições. O que isso quer dizer? Eu não te falei lá que na rede de ensino tem que ter a PMG? Vai lá, é uma competência da Polícia Militar ter a parte de formação? Sim, a PMG, beleza. Tem lá a Academia Policial Militar do Guarda-P. É ela que é responsável por formar policiais militares, beleza? Ou bombeiros militares. O que não pode acontecer, por exemplo, é que você extinguir a PMG e mandar todo mundo que vai formar aqui a formar lá na Academia da Trindade. Na Academia da Trindade lá. Que é a polícia, que é o órgão de formação da polícia Militar de Santa Catarina, beleza? Quando fala convênio, é isso que acontece, beleza? Porém, se você observar algumas celebrações, algumas celebrações da espada lá, algumas formaturas de espadim ou formaturas do aspirantado da Polícia Militar do Paraná, tu verás lá que tem tanto policiais militares no Paraná, como tem policiais militares do Espírito Santo, beleza? Acontece que existe esse convênio entre o Espírito Santo e também a Polícia Militar do Paraná, aonde se forma os militares em conjunto, beleza? Os policiais militares do Espírito Santo vêm para cá e acabam se formando aqui. Por quê? Não vale a pena para o estado do Espírito Santo fazer um CFO inteiro de 3 anos para 3 policiais militares. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo, beleza? Então, com isso, eles fazem esse tipo de parceria. Claro que no Espírito Santo ainda tem toda aquela rede de ensino, tem todo o sistema de formação, então eles não deixam de fazer as formações dos policiais militares. Só que não para 3, né, cara? Pelo amor de Deus. Isso aqui não vale, o cara não forma com nada, né? Não vale a pena. Vamos lá. As polícias militares como os bombeiros militares poderão cooperar nas comunicações de centros de operações, na formação, no treinamento, no aperfeiçoamento de outras instituições e órgãos de segurança pública federal, estadual, estatal e municipal, no nome das suas atribuições e constitucionais legais, beleza? Acontecia antigamente, aonde a Guarda Municipal de Curitiba, ela se formava na PMG também. Claro, que por ser um órgão civil, ele não ficava restrito nas funções militares, beleza? Porém, a estrutura física, o local de formação, era na Academia Policial Militar do Guarda-P, beleza? Porém, eles não precisavam fazer todas as honrarias militares, beleza? Não é obrigado. É vedada a cooperação para a formação de treinamento da natureza militar para instituições civis. Beleza? Só para confirmar aqui, mas não acontece mais. Com isso, senhores, a gente vai para as questõezinhas, beleza? Para a gente conseguir finalizar aqui a aula com uma fixação melhor aí, fechou? Vamos lá. Conforme a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Bombeiros Militares, qual das seguintes características não se aplica a instituições? Tem que saber sobre as características das instituições e qual não se aplica, beleza? Vamos lá. São instituições militares permanentes, tá certo? São forças auxiliares de reserva do Exército, tá certo? Subordine-se administrativamente aos órgãos federais de segurança pública. Porra, nem a pau, né, cara? Ninguém é subordinado aqui para nenhum órgão de segurança pública federal, beleza? A PF ou a PRF não comandam a gente, beleza? A gente coopera, mas a gente não é subordinado a nenhum órgão federal, beleza? São essenciais para a preservação da ordem pública e organismos em base em requeridos de disciplina militares, fechou? Então aqui, Charlie é o gabarito, beleza? Vamos lá. No âmbito das suas atribuições constitucionais e legais, a lei orgânica estabelece diversos princípios básicos. Então ele quer saber sobre os princípios, beleza? Dentre as opções abaixo, é aquela que não figura como um desses princípios básicos explicitamente previstos na referida lei, beleza? Então, quais desses itens aqui não é um princípio básico de atuação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares? Ele quer disciplinar princípio, proteção é de princípio, eficiência e efetividade é princípio, legalidade pessoal e moralidade é princípio. O que não é gratuidade integral do serviço prestado à população. Claro, por ser gratuito, o serviço militar dos bombeiros militares e da polícia militar, ele é gratuito. Porém, ele não figura como um princípio básico explicitamente previsto, meu jovem mancebo. Ele não está previsto na lei.
Ele não está lá naquele rol de atuação. Ele está implícito. Ele é obviamente, ele é gratuito, gratuidade integral, porém, ele não está explicitamente previsto na questão, na letra da lei. Por isso, ela é o gabarito dessa questão. Fechou, senhores? Não me venham me atirar pedra depois. Vamos lá. A Lei Orgânica Nacional dos Polícias Militares. Define diversas competências para policiais militares. Beleza. Considerando essas competências, assinala a alternativa que descreve uma atribuição privativa da Polícia Judiciária Militar dessa instituição. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber não somente como é uma competência, ele quer saber uma atribuição privativa da Polícia Judiciária Militar. Beleza? Toda a parte lá de tribunal militar, beleza? Então, é uma competência da Polícia Judiciária Militar fazer a polícia extensiva rodoviária? Não, né? Realizar prevenção, repressão dos ilícitos penais militares praticados por seus membros? Não sei. Exercer a polícia e a preservação da ordem pública com vista à pressão ambiental? Não, né, cara? Isso aqui não tem nada a ver com a polícia judiciária. Realizar a prevenção de ilícitos penais, como a adoção de ações necessárias para o pronto estabelecimento da ordem pública? Ordem pública? Não. Participar de planejamento de políticas públicas e desenvolver política de prevenção de caráter educativo e informativo? Também não. Logo, bravo é o gabarito, beleza? Por quê? É realizar prevenção e repressão dos ilícitos penais militares, beleza? Não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com rodoviária, não tem nada a ver com ilícitos penais com ordem pública, beleza? Mais uma questãozinha aqui para nós desenrolar. A respeito das diretrizes a serem observadas pela Polícia Militar e comandantes militares, conforme estabelecido na Lei Orgânica, qual das seguintes opções apresenta uma diretriz que visa aprimorar a atuação das instituições no contexto do SUSP? Beleza? Subordinação direta e exclusiva aos comandos militares federais. Porra, não tem nada a ver. A gente não subordina sem nenhum comando militar federal. Beleza? Planejamento e distribuição do efetivo proporcionalmente ao número de ambientes da circunscrição. Isso que tem a ver com a SUSP? Não sei. Isolamento operacional. Informação em relação... Nossa, já tá errado, cara. Não é isolamento profissional. Priorização das ações repressivas em detrimento das atividades de prevenção estabelecidas. Nossa, nada a ver também. Dispensa da utilização dos meios tecnológicos disponíveis, priorizando métodos tradicionais de policiamento. Cacete, né? Pelo amor de Deus. Bravo é o gabarito, né, cara? Bravo é o gabarito. Vamos lá. O artigo 5º da Lei Orgânica detalha as competências da Polícia Militares. Com base nesse artigo, qual das seguintes ações não se enquadra nas competências da Polícia Militar dos Estados, Distrito Federal e territórios? Então, qual das competências? Ele quer saber sobre competências e qual dessas não se enquadra. Qual dessas afirmativas aqui não é uma competência das polícias militares, beleza? Vamos lá. Realizar ação de polícia comunitária e prevenção de conflitos. É uma competência, logo está errado. Exercer, por meio de delegação ou convênio, outras atribuições para definir e reprimir atos relacionados à segurança pública. Porra, tá certão. E investigar crimes comuns que não envolvam militares estaduais no exercício de suas funções. Produzir e difundir ações de inteligência, contra-inteligência, destinadas à execução de acompanhamento de assuntos de segurança pública. Nossa, tá certo isso aqui também. E realizar correções, inspeções, editorias, também tá certo. Logo aqui, Charlie é o gabarito, porque a gente não investiga crime comum. A polícia militar e os bombeiros militares vão sempre investigar crimes militares. Lembre-se que a polícia judiciária militar é de competência exclusiva da polícia militar, beleza? E dos bombeiros militares. Então, com isso aqui, senhores, encerramos a aula de hoje. Muito obrigado aí pela participação. Qualquer coisa, deixa um like aí, deixa um comentário, ver se gostou ou não. E vamos continuar essa saga aí, beleza? Valeu, falou! Até mais!